bem-vindo a mais uma Campa Jovem. É realmente uma pena que esse ano não podemos estar juntos pessoalmente, mas o Júlio decidiu de fazer a Campa Jovem 2020 virtual e assim podemos nos encontrar também assim. O tema desse ano é baseado no hino 98. Leva tu contigo o nome de Jesus. E com esse tema queremos nos ocupar um pouco. Eu estou pensando em falar sobre alguns dos nomes do Senhor Jesus que aparecem justamente nesse hino. Mas antes de começarmos, queremos ler esse versículo juntos, de Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ele nos diz para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Ele nos colocou como as estrelas no céu, que servem para os viajantes de noite reconhecerem a hora, a direção, para terem orientação. E é isso que o Senhor quer que nós sejamos para as pessoas neste mundo. Orientação, direção, luz, enfim, que indiquemos o caminho para aquele que é o sol da manhã, o Senhor Jesus. Vamos levar aquele nome e nos ocupar agora com esses nomes e títulos do Senhor Jesus com base nesse hino 98 do Inário Hinos e Cânticos. Leva tu contigo o nome de Jesus. Esse hino menciona vários nomes. O primeiro é Jesus. Depois também temos o título do Salvador. Também fala do Santo. Fala do Amado. Esse hino fala do Rei dos Reis. Fala do Senhor. E também fala que Ele é eterno. Então são vários nomes, vários títulos do Senhor Jesus. E com certeza há muitos outros mais. Que não vamos ter nem tempo de esgotar, de falar sobre eles. E por isso me limitei um pouco a esses nomes justamente do Senhor Jesus mencionados nesse hino. O nome de Jesus é aquele nome que é sobre todo o nome. É o nome que está acima de todo nome. E Deus ele quer de nós que levemos esse nome ao mundo. Que sejamos como aqueles luzeiros, mas também como pessoas que têm estampado em si as características desse nome de Jesus. Então, o primeiro nome mencionado nesse hino 98 é justamente o nome Jesus. Muito bem, o nome Jesus é um nome grego, baseado no nome do Antigo Testamento, do hebraico. E esse nome no Antigo Testamento aparece só a forma, por exemplo, de Josué. Josué e o nome Jesus são como quase que equivalentes, significam mais ou menos a mesma coisa. O significado desses nomes é o Senhor, ou Jeová, é salvação. Bom, cada nome, cada título do Senhor Jesus, só por tema levar o nome de Jesus, tem alguma implicação para a nossa vida prática, para você e para mim. Então, qual que é a implicação prática de levar o nome de Jesus? O Senhor é salvação. Primeiramente, isso tem uma implicação para cada um de vocês pessoalmente. E eu espero que todos já tomaram uma decisão a favor do Senhor Jesus, que é a conversão. É decidir de aceitar esse Jesus que morreu lá na cruz do Gólgota por mim, em meu lugar, em seu lugar, como o seu Salvador, como a salvação para a sua vida. É uma decisão pessoal, individual e cada um tem que ter tomado. É a primeira implicação do nome de Jesus, que o Senhor é salvação. E depois também, então, podemos falar a outro. Isso é uma outra implicação prática. Aquilo que eu precisava da salvação, você precisava da salvação, e nós encontramos isso no Senhor Jesus, nesse nome de Jesus. Agora, eu tenho que levar esse nome, eu tenho que falar a outros dessa salvação que encontrei nele. Tem que falar dele também. Demonstrar até mesmo que ele é salvação. Bom, o próximo título que encontramos nesse hino é o título do Salvador.
tem a ver com o primeiro, né? Jesus, o Senhor, é salvação. Mas é levemente diferente. Ó, veja bem, o Salvador é aquele que faz, que efetua a salvação. O Senhor é salvação, quer dizer que o Senhor Jesus em si mesmo é tudo aquilo que salvação implica. Ele é a salvação, mas ele também é o Salvador. E não podemos obter a salvação sem o Salvador. Jesus é aquele que salva. Isso significa ele é aquele que liberta, ele que livra, ele que guarda, ele que restitui a saúde espiritual também. Tudo isso o Senhor Jesus faz. Não é somente a salvação eterna da nossa alma que ele efetua, não é só para isso que ele é Salvador, mas ele também se mostra Salvador durante a nossa vida, nas circunstâncias. Ele se mostra Salvador quando finalmente estaremos com ele, libertos desse corpo e estarmos então para sempre com ele. Ele se mostra Salvador em diversos momentos em nossas vidas, mas tudo começa com aquele momento em que ele se mostra aquele Salvador que nos salva da ira vindoura, aquele Salvador que nos dá a vida eterna. E isto é uma das implicações desse nome. Ele, somente ele, é o Salvador, não há outro. O livro de Atos, capítulo 4, nos versículos 10 e 12, nos mostra isso. Fala ali de Jesus Cristo, o Nazareno, Jesus o Nazareno. E no versículo 12 diz que em nenhum outro nome há salvação. Não há outro nome debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro. Ele nos estende a mão, basta nós agarrarmos essa mão. Todos precisam do Salvador, e se ele nos estendeu a mão, nós também precisamos estender as nossas mãos aos nossos semelhantes que precisam do Salvador, que precisam da salvação. Tanto no sentido de contar a eles desse Salvador, desse Jesus que viveu aqui na terra, que foi até a cruz do Gólgota, que é o Salvador, que todos precisam, como também implica em estender a mão aos nossos irmãos, às nossas irmãs, aos seus amigos, a todos aqueles, enfim, que precisam da mão salvadora do Senhor Jesus. O próximo título do Senhor Jesus encontrado nesse hino 98 é que ele é o Santo. Muito bem, isso significa que ele é aquele que é separado para Deus. Santo significa separado, separado para alguém, no sentido positivo primeiro. Mas então também ele é aquele que é separado do mundo e do pecado. Esse é o lado negativo da separação. O Senhor Jesus é o santo, ele é aquele santo por excelência. E ele não precisava, em primeiro plano, se separar do pecado. Ele já é chamado de o Santo no Antigo Testamento, quando ele nem havia vindo a essa terra ainda. Portanto, não estava nem num ambiente de pecado ainda. Então, não faz nem sentido dizer que ele precisava se separar do mundo do pecado em primeiro lugar. A nós, isso poderia se aplicar dessa maneira. Mas ele já era o santo quando ele nem estava aqui na terra. Ele sempre era totalmente santo, ele era totalmente separado para Deus, à disposição de Deus. Mas quando ele viveu aqui no mundo, então ele também era o separado do mundo e do pecado. Ele se tornou o santo também na prática aqui nesta terra. E isso também tem implicações para nós. Se levamos agora esse nome do Senhor Jesus, que é o santo, então isso tem implicações para nós. Se ele é totalmente separado para Deus, ele espera a mesma coisa da gente. Nós também devemos ser separados para Deus, à disposição de Deus. Quando Deus quer nos usar, e ele quer te usar, ele quer usar a mim. Mas também significa que nós somos como um corpo estranho, como aqui o azeite ou o óleo dentro de água. Não se mistura. Você precisa fazer força para que haja uma mistura. Você precisa forçar a mistura. Do contrário, mesmo que você introduz um líquido dentro do outro, a separação continua existindo. Os dois líquidos não se misturam naturalmente. Eles são inimigos um do outro, na verdade. E assim, o Senhor Jesus
também gostaria que você e eu fôssemos neste mundo separados do mundo e do pecado, mas com a finalidade de servir a Ele, de estar à disposição dele quando Ele nos precisa. E isso ele falou também já em João capítulo 17, no versículo 16, na sua oração ao Pai. Ele diz a respeito dos discípulos que não são do mundo, como eu do mundo não sou. Vejam, a gente leva o nome de Jesus. Também nesse sentido de ele ser o santo. Esse carimbo nós também carregamos. Está estampado em nós. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Estamos no mundo, mas não do mundo. Será que é uma realidade entre nós? O próximo título encontrado no hino é o Amado. O Senhor Jesus, ele sempre tem sido o amado do Pai. Não apenas quando ele esteve aqui na terra, ele é filho de Deus eterno. Ele sempre era o amado do Pai, eram as suas delícias. Mas ele também agora se tornou o nosso amado. Ele é aquele a quem amamos porque ele nos amou primeiro. Isso não teria implicações em sua e na minha vida? Se ele é o amado do Pai, se ele é o nosso amado, ele quer que esse amor do Pai voltado para ele e o nosso amor voltado para o Senhor Jesus também, e ali se encontram o Pai e nós temos comunhão com o Pai. Ele quer que isso também se espelhe em nossas vidas. Precisamos nos ocupar com ele para conhecê-lo melhor. O próprio Pai chamou a atenção dos discípulos para esse fato em Marcos 9, por exemplo, no versículo 7. Saiu da nuvem uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, a ele ouvi." Deus o Pai, ele quer que ouçamos a voz do Senhor Jesus, do amado dele, também do nosso amado. Se você ama uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa melhor. E é isso que o Senhor Jesus também espera de você. Você já conhece ele? Você vai dizer, sim, ele é o meu Salvador. Mas você conhece o Senhor Jesus? Ou você sabe somente que ele é o teu Salvador? Ele é muito mais do que apenas o Salvador. Isso foi o início. Já é grandioso, é muito, mas ele é muito mais. Precisamos descobrir a ele dentro da palavra dele. Precisamos também mostrar esse amor a outros. Muito bem. Ele não é apenas o amado, ele é Rei dos Reis. Isso nos remete ao futuro. Aquele que há de reinar como soberano nesse mundo onde ele ainda agora é rejeitado. Esse é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis. Ele é aquele que está acima de todos os reis. Ele é o primordial, o principal, o mais excelente dos reis. Ele é aquele que é soberano sobre todos. Só que hoje não se vê isso. Hoje aqui no mundo, para muitos, até mesmo nos países chamados cristãos, Jesus, quem é? Ah, um homem que viveu, mas Rei dos Reis, soberano sobre todos. E também isso tem implicações para nós. Veja bem, se ele vai ser Rei dos Reis, você e eu estamos intimamente ligados a ele. Acabamos de ver, ele é o amado do Pai, ele é o nosso amado. Sim, ele é o amado nosso a tal ponto que ele nos chama de sua noiva. Estamos intimamente ligados a ele. E isso também se aplica ao reinado dele. Veja, agora nós ainda temos sofrimento, mas então, naquele momento, quando ele se manifestará aqui na terra como soberano, nós reinaremos com ele. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 diz: se sofrermos, também com ele reinaremos. Sim, é uma coisa grandiosa e estaremos realmente reinando juntamente com ele. Não é como um israelita que vai ter que se sujeitar como um súdito a esse rei, que apenas vive dentro do reino dele, mas há uma certa distância ainda. Também não é como aqueles das nações que aceitarão o Senhor Jesus como o Messias, que vão reconhecê-lo como rei. Eles estão à distância desse rei, mas nós, como salvos da época da graça de hoje, nós reinaremos juntamente com ele, porque nós estamos ligados intimamente a ele. Que privilégio, não é? Sim, o Senhor Jesus, ele também é o Senhor. Senhor?
Esse título o utilizamos muito, não é? Você e eu, muitas vezes o chamamos de Senhor. De fato, ele é o Senhor. Talvez seja um dos títulos mais utilizados também na palavra de Deus em ligação com o nome do Senhor Jesus. Isso implica que nós somos servos dele. Quando há um Senhor, existe um servo. Existe uma relação de sujeição, de submissão, de obediência. E isso justamente são algumas das implicações desse título. Ele quer ser reconhecido como Senhor. E sabe, ele não é um Senhor pesado, ele não é um Senhor que oprime. Não, ele é um Senhor bom. E assim, servir a Deus, servir ao Senhor Jesus, na verdade não se torna uma obrigação para você e para mim. Ao contrário, é um privilégio de podermos servir a Ele. Isso implica em servir, implica em obedecer e também em se sujeitar a Ele. Mas sabe, não é apenas isso. Não é somente essa relação de servo para com o Senhor e servir, obedecer, se sujeitar a Ele quanto à vida espiritual. Tem implicações bem práticas na sua vida. Se você é um empregado, se você trabalha como empregador, se você trabalha como autônomo por conta, se você for um aluno ainda na escola, na faculdade, qualquer lugar que seja, onde trabalho é requerido, onde dedicação é requerida, ali você pode mostrar na prática que Ele é teu Senhor. Ele quer que façamos todas as coisas como se fossem diretamente para Ele. Será que a gente pensa realmente nisso quando estamos fazendo e cumprindo com as nossas obrigações neste mundo? Por fim, ele também é chamado de Eterno nesse hino. Senhor Eterno. Mas Eterno também é um título do Senhor Jesus. É o nome dele. E isso significa que ele, primeiramente, não tem início e não tem fim. E nesse sentido, ele é único. Não existe outro igual a ele nesse sentido. O Senhor Jesus tem existido desde toda a eternidade. Ele estava lá antes de todas as coisas. Ele não tem início, ele não tem fim. E sabe, o único ser a quem isso se refere é Deus. Portanto, o Senhor Jesus é Deus. Ele é único, ele é tudo e em todos. E isso significa também que não há mudança na pessoa dele, na personalidade dele, nas suas características. Ele é sempre o mesmo, a gente sempre pode contar com ele da mesma forma. E isso também tem implicações na sua e na minha vida. Ó, ele é eterno, não tem início, não tem fim. Isso, de certa forma, se torna um padrão da importância das coisas para nós. Peraí, padrão da importância das coisas para você e para mim? Para nós? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, eternamente. Sim, veja bem, se você e eu temos agora, porque Ele se tornou a nossa salvação, o nosso Salvador, se nós agora temos a vida dele, que portanto é eterna, assim como a existência do Senhor Jesus é eterna, como a sua pessoa é eterna, ele é o eterno. Nós também agora temos essa natureza eterna. Nós temos a vida eterna. E isso relativa bastante às coisas neste mundo. Ainda que a nossa vida aqui dure 80 anos, 90 anos, 100, ou como de algumas poucas pessoas neste mundo lá no Himalaia, 120, 130, 140 anos. Sim, há pouco tempo, uma índia aqui perto de São Paulo morreu provavelmente na idade mais ou menos de 110, 115 anos. O que são esses espaços de tempo? Por maior que pareçam para você, para mim agora, principalmente quando a gente é jovem, 80 anos é muito tempo ainda. Mas o que é isso tudo em comparação com uma eternidade? Você percebe como as coisas então ganham um outro valor? Aquilo que é eterno é imensuravelmente superior àquilo que é passageiro. Tudo que passamos aqui, tudo que possuímos aqui é passageiro. Acaba um dia. Para alguns antes, para alguns depois, mas acaba, tem fim. Agora as coisas eternas não. Estaremos para sempre com Ele. Estaremos usufruindo uma eternidade na presença dEle. Sim, Ele nos salvou. Ele se tornou o nosso Senhor. Ele é o nosso amado. Ele é aquele com quem reinaremos, o Rei dos Reis. Mas Ele é eterno também. Estaremos para sempre, sempre, sempre com Ele. Que privilégio
Vamos fazer jus a isso, vamos levar esse nome para as pessoas ao nosso redor, mostrar essas características às pessoas, fazer com que elas também se interessem por essas coisas e não apenas pelas coisas, mas sim pela própria pessoa do Senhor Jesus, querendo Ele, aí sim a sua vida tem valor para Deus, a minha também. Vamos levar então o nome de Jesus. Leva tu contigo o nome de Jesus, esse nome que é sobre todo o nome. Sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Você é o mastro desses? Sim, nós somos astros. O Senhor Jesus quer que irradiemos a luz que vem dele. Vamos fazê-lo? Muito obrigado por terem assistido essa curta mensagem e espero que ainda tenhamos muitas coisas a aprender juntos, também com os outros que nos apresentam alguma coisa da Palavra de Deus a respeito desse nome e principalmente que aprendamos muito ainda com o Senhor Jesus. E que esse próximo ano, até o próximo Acampa Jovem, se o Senhor Jesus não vier para nos buscar, seja um ano onde estamos levando o nome dele para o mundo, para os nossos semelhantes, para as pessoas ao nosso redor. Um bom acampa ainda para todos, que o Senhor Jesus abençoe muitíssimo a cada um de vocês e a mim também.